Foi um encontro, sobretudo, para trocar impressões sobre o Conselho Europeu, que, além da sua agenda normal, trata-se de um Conselho Europeu em que se finaliza o semestre europeu e em que, além das matérias de natureza económica e financeira, se avaliarão também as que respeitam aos problemas relacionados com as migrações e com outras questões de política externa. Mas é um Conselho que, inevitavelmente, será muito dominado pela decisão tomada em referendo pelos britânicos de saírem da União Europeia, e foi sobretudo em torno dessas matérias que estivemos a trocar impressões. Do nosso lado, com a preocupação de transmitir ao Governo que julgamos ser importante que todo o processo que se vai desenvolver a partir de agora, com o próximo Governo britânico, visando negociar a saída do Reino Unido da União Europeia, seja um processo construtivo, um processo muito orientado pela ideia de defender o mais possível os interesses dos cidadãos europeus, mas também dos cidadãos britânicos. Já tive a ocasião de dizer numa declaração que fiz esta semana que o facto do Reino Unido ter decidido sair da União Europeia não nos pode fazer esquecer que o Reino Unido faz parte da Europa, é um dos mais velhos aliados de muitos países europeus e seguramente temos Portugal e o Reino Unido a mais velha aliança do mundo e, portanto, é do interesse de todos que esse processo possa desenvolver-se de uma forma construtiva, aberta, salvaguardando os interesses quer daqueles que são europeus e vivem no Reino Unido, bem como de cidadãos britânicos que residam noutros países da União Europeia, mas no essencial de todos os cidadãos. A decisão soberana dos britânicos não é uma forma de despeito político em relação à União Europeia, foi uma decisão sobre o futuro dos britânicos e sobre a forma como eles próprios se viam dentro da União Europeia. Mas isso não significa que não devamos ter e manter e aprofundar o relacionamento político, económico, cultural que existe entre todas estas nações e o Reino Unido. Portanto, da nossa parte, houve sobretudo a preocupação de transmitir uma visão sem dramatizações, serena, e que possa ser politicamente construtiva na forma de lidar todo este processo de negociação que vai agora desenvolver-se necessariamente entre as instituições europeias e o próximo governo do Reino Unido, uma vez que o atual Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão, como é sabido. Em direito para ter 24, o Bloco de Esquerda avançou hoje com a ameaça de um referendo à posição de Portugal na União Europeia, caso haja sanções ao país por causa do déficit de 2015. Que posição tem sobre esta proposta? Eu penso que não é correto instrumentalizar os portugueses num quadro de alguma guerrilha política entre Portugal e a Comissão Europeia por causa de sanções. E é um pouco nesses termos que leio essa proposta. Julgo que não há objetivamente razões para que Portugal seja alvo de sanções. Portugal cumpriu os seus objetivos. Do ponto de vista estritamente nominal, o incumprimento que aconteceu tem uma razão de ser que é relevada, que é compreendida pela própria Comissão Europeia, dentro daquilo que são as regras que estão estabelecidas e, portanto, não há materialmente nenhuma razão para que Portugal possa ser sancionado por tudo aquilo que foi o esforço de convergência em matéria de consolidação orçamental até 2015. E quanto a 2016 e anos seguintes, é absolutamente prematuro estar a adotar quaisquer sanções, uma vez que os resultados ainda não foram atingidos e, portanto, não podemos estar a aplicar sanções por aquilo que achamos que pode vir a acontecer, mas ainda não aconteceu. O governo português, apesar de nós termos dúvidas quanto àquilo que são as metas que estão prometidas, mas, enfim, o governo português tem ainda à sua disposição mecanismos para poder atingir essas metas se estiver verdadeiramente comprometido com elas e, portanto,
Não há nenhuma razão para se estar a sancionar o país, seja pelo que aconteceu no passado, seja por aquilo que ainda está em curso e que ainda não está concluído. No que respeita, portanto, à forma como devemos lidar com a Comissão Europeia sobre esta matéria, julgo que não devemos instrumentalizar os portugueses nem usar o instrumento do referendo como uma espécie de arma política dentro da conversa sobre sanções. Sobre esta instrumentalização? Não, a questão do referendo não foi uma questão sobre a qual tivéssemos trocado sequer impressões. Não, tanto quanto sei, não existe nenhuma intenção do governo português de propor a realização de qualquer referendo nesta matéria. O PSD também não tem nenhuma intenção de propor nenhum referendo sobre esta matéria e foi portanto, um não assunto. Eu só gostava de perceber se nesta reunião discutiram, tendo em conta a cimeira que decorre na terça e na quarta-feira, discutiram se é necessário avançar numa versão mais aprofundada de integração da União Europeia para o futuro ou se trabalhar mais na cooperação, ou seja, as duas vias que se colocam agora para o futuro da União Europeia. Se abordaram qual é que vai ser a posição de Portugal nesta matéria? Como referi, nós tivemos sobretudo a preocupação de centrar a nossa avaliação sobre o processo que vai agora decorrer em torno das negociações para a saída do Reino Unido. Evidentemente que a minha convicção pessoal é que a União Europeia é um projeto mobilizador, sobretudo no mundo interdependente e global em que vivemos. Os países participantes da União Europeia têm mais a ganhar estando dentro do que estando fora. Portugal, em particular, é um país onde a pertença à União Europeia foi decisiva ao longo desses anos. Os últimos 30 anos em que vivemos dentro da União Europeia e será, do ponto de vista estratégico para Portugal, ainda mais determinante essa pertença nos próximos anos que temos à nossa frente. Portanto, Portugal é um país muito comprometido com a União Europeia e com o seu aprofundamento. Em todo o caso, não vejo nenhuma razão para que, em função da decisão do referendo no Reino Unido, agora se ande nem muito mais depressa, nem muito mais devagar, no sentido da discussão política sobre o que precisamos de corrigir na União Europeia. Nós sabemos o que é preciso fazer na União Europeia, temos apresentado propostas claras, seja no que respeita à União Bancária, seja no que respeita às questões da União Económica e Monetária, onde é preciso aprofundar as reformas institucionais que têm vindo a ser realizadas. É preciso dar-lhes um impulso maior, mas não é por causa do referendo britânico. Infelizmente, andamos há 2 anos a esta parte a ver se conseguimos dar uma velocidade um pouco maior a este aprofundamento, a esta necessidade de aprofundamento da União Económica e Monetária e ainda não conseguimos. Mas devemos manter-nos muito alinhados com esse objetivo e é preciso também reforçar politicamente a coesão política da Europa, o que se pode atingir, sobretudo, reforçando a responsabilidade política de cada Estado que está comprometido com a União Europeia. E, portanto, não tratando as questões da União como se fossem questões de política externa, como se fosse um terceiro envolvido no processo. Não é. Nós fazemos parte, cada um de nós, cada país, Portugal, Espanha, Itália, França, cada um destes países faz parte da União Europeia. E a União Europeia sairá mais reforçada, mesmo do ponto de vista político, se cada um destes países encarar a sua relação com os seus parceiros, com a União no seu todo, de uma forma responsável e não culpabilizando sempre tudo aquilo que corre mal como sendo uma espécie de responsabilidade da Europa que funciona mal e apropriando para a escala nacional tudo aquilo que de bom a pertença à União Europeia pode trazer. As duas coisas são importantes. Juntos podemos chegar mais longe e obter melhores resultados e se cada um for cada vez mais responsável e ao mesmo tempo mais comprometido com este esforço europeu, beneficiaremos também de uma União Europeia mais coesa e mais forte. Gostava de fazer uma pergunta sobre a questão... A última, está bem? Sobre a questão do Reino Unido, estão a ser debatidas as várias velocidades ou os vários estatutos que o Reino Unido pode vir a ter. Gostava de perguntar se concorda que
deve ser uma decisão rápida e o Reino Unido sair e não no prazo de 2 anos, como está a ser estudada até essa hipótese que foi lançada até por Martin Schulz, ou se defende que seja um processo mais calmo e que possa haver alguma solução à norueguesa ou de outros tipos. Eu julgo que já tinha respondido a essa questão, quando disse que este é um processo que deve decorrer de uma forma muito construtiva e positiva. Há trâmites formais que estão previstos e que serão cumpridos, evidentemente. Terá de haver, por parte do próximo governo britânico, uma notificação formal à Comissão Europeia, na sequência do que se iniciará um processo de negociação. Essa negociação tem um prazo limite de 2 anos que pode ser estendido. Evidentemente que o que importa é saber qual é o conteúdo da negociação. Aqui a questão dos prazos não me parece ser a questão mais relevante. O que importa é saber qual é a vontade que existe quanto ao resultado que se quer atingir. Ora, o resultado de fundo é o Reino Unido decidiu que sairia da União Europeia. Mas isso não significa que agora passaremos a estar de costas voltadas uns para os outros. Pelo contrário, aquilo que eu acho que deve ser a vontade da União Europeia é o de conservar o Reino Unido tão próximo da União Europeia quanto possível. É isso que eu quero dizer com um espírito construtivo e positivo. Mas, evidentemente, que há que ter em conta também a vontade do próximo governo britânico quando estiver a interpretar o resultado deste referendo. É preciso saber como é que essas negociações vão decorrer e isso depende da vontade do Reino Unido e da União Europeia. No que diz respeito à União Europeia, a nossa opinião é que essa vontade deve ser não uma vontade punitiva, não uma vontade de quem agora reage fazendo uma birra, dizendo os senhores não quiseram ficar na União Europeia, então agora vão perceber quais são as consequências de ficar de fora. Não, isso parece-me uma atitude errada e contraproducente. Nós respeitamos a decisão dos britânicos, preferíamos que ela tivesse sido outra, mas é da nossa vontade que o Reino Unido possa ficar tão próximo, tão ligado, politicamente, economicamente, comercialmente, financeiramente, à União Europeia quanto possível. Mas o resultado final dependerá de um processo negocial que se irá iniciar a seu tempo. Não vejo que tenha de haver aqui uma pressa extraordinária. O que é importante para transmitir estabilidade e confiança e, portanto, combater uma ideia de incerteza para o futuro é o que é que nos motiva, qual é o espírito que levamos para estas negociações. E, do meu ponto de vista, deve ser claramente um espírito construtivo e positivo e não um espírito de ressabiamento ou de punição em relação aos britânicos, que seria completamente deslocado e, penso eu, contraprodutivo. E julgo que o Governo, para finalizar certamente, está a ir ao encontro também sobre o referendo ou devia ir mais além? Bem, aguardaremos agora o que vai ser a posição que o Governo português vai expressar em Bruxelas. Nós expressámos esta opinião ao Governo e eu tive a ocasião de dizer isso ao Primeiro-Ministro. Portanto, espero que, independentemente de extrações político-partidárias, e elas são as mais variadas no Conselho Europeu, porque há Primeiros-Ministros que têm liderança sobre governos de orientações partidárias múltiplas, que o que seria bom era que o Conselho Europeu tivesse esta atitude negocial, aberta, construtiva e positiva. Nós não devemos construir, seja com o Reino Unido, seja com os europeus, uma relação política baseada nos argumentos de medo, de terror e de punição. A Europa é um projeto de paz, é um projeto político que trouxe muita prosperidade, além da paz, e que precisa de ser levado mais longe. Nós estamos a sair de uma crise que foi uma crise prolongada, que teve muito desemprego, que teve dor social. Parece-me muito óbvio que para a generalidade dos cidadãos europeus o que nós precisamos é de reforçar as nossas convicções na Europa para podermos ultrapassar estes problemas e termos ainda um crescimento e um desenvolvimento mais harmonioso. E a minha convicção é de que seremos mais capazes de ser bem-sucedidos se estivermos numa Europa com este perfil,
do que se de repente todos acharmos que afinal a Europa está errada e que devemos sair da União Europeia. Esse será, com certeza, um ponto de vista que pode ser partilhado por pessoas que têm politicamente uma visão muito negativa da Europa e que estiveram e ainda estão contra a criação do euro e da União Europeia, mas não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o caso do PSD e estou convencido que não é esse o caso da generalidade dos cidadãos europeus que sempre em maior número quiseram abraçar este projeto e ingressar na União Europeia e não sair. Muito obrigado.